que fazer quando parece que não há o que fazer. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, que talvez a gente recorra ao contexto. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. O texto está falando da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus ou sírios, dependendo da sua versão. Vai falar sírios, ali fala sírios. Para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Tão somente morreremos. Você pode dizer amém? Nesse contexto, a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, se encontrava há algum tempo sitiada pelos sírios, pelos arameus. Ben-Hadad, como era chamado o rei dos sírios, nesta guerra estava usando uma estratégia diferente. Ele não estava ali a fim de matar a população de Samaria pela espada. Ele fez um cerco, um cinto com seu exército em torno da cidade e pacientemente estava aguardando a rendição. Ninguém saía da cidade, ninguém entrava na cidade. E claro, isso começou a gerar muitas dificuldades. Eles morreriam pela inanição, eles sucumbiriam à fome, porque não haveria recursos para muito tempo. Toda a população da cidade passou a sofrer muito a partir daquele cerco. O rei de Samaria, o rei que governava o Reino do Norte, a capital Samaria, o trono ficava em Samaria, era um rei idólatra, provavelmente Jorão, um rei que não temia Deus, um rei que decidiu seguir o caminho de Jeroboão, o fundador do Reino do Norte, e do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel. Primeiro, ele não estava preparado para aquele cerco. Os recursos acabaram. E segundo, ele não tinha disposição para ir à guerra contra os sírios. Ele não tinha fé para enfrentar aquele inimigo. Então ele permaneceu ali dentro da cidade, cercado e dominado pelo medo. Ao que indica, quando a gente ler o texto, aquela situação estava durando um certo tempo suficiente para que muitas pessoas morressem dentro da cidade, especialmente os mais fracos, especialmente os já enfermados, os mais idosos. O isolamento social estava matando os mais fracos, gerando desespero. Tempo suficiente para que os preços subissem de forma assustadora, astronômica. O texto diz no versículo 25, segundo o livro dos Reis, capítulo 25, você pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte: o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Imagina, irmã. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Havia sementes ali, alguns animais comiam, né? O ser humano passou a comer aquilo também. Então pensa, irmão, judeu não come asno, o judeu não come carne de jumento.
E ao que eu li, eu nunca comi, li que era uma carne amarga, não era uma carne comercial. Agora, eles não estavam comendo apenas a carne do jumento. O que estava sendo comerciado aqui era a cabeça do jumento. E por uma fortuna, 80 peças de prata. Até esterco de pombo estava sendo vendido por uma porçãozinha de prata também. O desespero entra em cena e começa a tomar conta das pessoas. Naquela situação caótica, duas mulheres decidem fazer um acordo nefasto, um acordo macabro. Uma chega para a outra e diz assim: hoje nós vamos matar o teu filho e nós vamos comer o seu filho. E amanhã nós mataremos o meu filho e comeremos o meu filho. Veja a que ponto de degradação moral, de desespero, as pessoas tinham chegado dentro da cidade de Samaria. Quando, numa ocasião, o rei estava percorrendo sobre o muro da cidade, provavelmente para definir a posição dos arqueiros, para ver a posição do inimigo em relação àquele cerco. Uma destas mulheres se aproxima do rei, o rei pensa que ela busca ajuda, e ele disse: rei, se Deus não te ajudar, como é que eu vou te ajudar? Se Deus não te socorrer, mas o que é que você quer? Aquela mulher queria justiça. Aquela mulher diz assim: olha, eu fiz um acordo com essa minha amiga aqui, nós matamos o meu filho, cozemos o meu filho, comemos o meu filho, mas quando chegou a vez de matarmos o filho dela para fazer a mesma coisa, ela escondeu o filho dela. E eu quero justiça. Quando o rei ouviu isso, um caso impossível de se prolatar algum tipo de sentença, de pensar algum tipo de justiça, um acordo insano entre duas mulheres loucas. A Bíblia diz que o rei, ele rasga as suas vestes, consternado, perturbado, desolado com a situação que a cidade havia chegado. E quando ele rasga suas vestes, era uma expressão de tristeza. Ele demonstra ali, ele deixa ver as pessoas que por baixo das vestes reais que ele rasgou, ele estava vestido com sacos de pano, com sacos para embalar algum tipo de mantimento. Então, aquela roupa e o ato de rasgar as vestes era algo que expressava tristeza, era algo que expressava angústia, que expressava também arrependimento. Mas no caso do rei aqui, era só tristeza mesmo, não havia nenhum arrependimento. Na verdade, esse fato aqui era algo previsto por Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no conhecido capítulo 28 de Deuteronômio, quando Deus fala das bênçãos que viriam sobre o povo se o seguisse, se o ouvisse, e das maldições também que viriam sobre o povo, caso eles dessem as costas para Deus, caso eles decidissem desprezar a palavra. O texto de Deuteronômio 28 é muito conhecido, que diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas as bênçãos virão sobre vocês, acompanharão, perseguirão, alcançarão vocês. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, serão abençoados os filhos do ventre de vocês, a cesta, a amassadeira serão abençoados, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, ao entrar, ao sair. Mas a partir do versículo 15, Deus começa a enumerar as maldições que viriam sobre o povo, caso eles deixassem Deus, caso eles abandonassem a palavra. E especificamente essa maldição está no versículo 56 e versículo 57. Deuteronômio 28, versículo 56 e 57. Deus diz assim: a mulher mais gentil e mais delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha. Diz assim: não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a sua intenção é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a você e às suas cidades. Veja, Deus tinha
predito, profetizado que isso aconteceria. Mas havia um caminho, que era o caminho que poderia barrar aquela praga, que poderia impedir aquela catástrofe, que era o caminho do arrependimento, previsto também em Deuteronômio 28. Mas o rei de Israel não estava disposto a se arrepender. As palavras do rei foram as seguintes, segundo o livro dos Reis 6:31 diz: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros. Deus me castigue se eu não decapitar esse profeta. Provavelmente uma fala que ele ouviu da sua mãe Jezabel. Provavelmente uma fala que ele ouviu do seu pai Acabe. Ele repete essa fala. Ele não diz assim: eu me arrependo dos meus pecados. Ele não diz: eu vou clamar a Deus por socorro, para que Deus ajude esse povo, para que Deus me dê força. Ele não diz assim: eu vou assumir a responsabilidade como rei, eu vou em nome de Deus à guerra, eu vou lutar em nome do Senhor. Não, ele não faz nada disso. Ele transfere a culpa. Ele diz: a culpa é do profeta Eliseu, a culpa é de Deus. O seu orgulho estava impedindo que ele visse as suas próprias responsabilidades. Então ele manda um profeta aonde se encontrava Eliseu. A ordem era para decapitar Eliseu, para matá-lo, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa, mas ele está consternado, ele está perturbado, ele está agitado, e o mensageiro vai em direção à casa de Eliseu, e ele vai em seguida, ele vai seguindo o mensageiro para ver se ele cumpriria aquela ordem. Mas a Bíblia diz que o profeta está ligado, o profeta sabe exatamente do que foi tramado, que estão vindo em direção a ele, e Deus não deixa os seus servos enganados. A Bíblia diz que Eliseu estava assentado na sua casa, conversando com algumas autoridades ali de Israel, provavelmente sobre o cerco, o que fariam. Então, quando ele sabe que o rei Jorão está vindo em direção à sua casa, ele diz àquelas autoridades, aos anciãos, ele diz assim: aquele filho de assassino, provavelmente se referindo a Acabe, que mandou matar Nabote para usurpar a sua vinha, ele diz: aquele filho de assassino está vindo a fim de me assassinar. Fechem a porta do mensageiro, não deixe que ele entre, porque logo em seguida os seus passos já podem ser ouvidos. Ele está vindo em seguida pessoalmente. De fato, chega o mensageiro e chega em seguida o rei Jorão, a fim de matar Eliseu. Mas claro, ele não vai fazer isso. Quando o rei está diante do profeta, ele dispara as últimas palavras do capítulo 6 do segundo livro de Reis. Versículo 33, ele diz: essa desgraça, essa catástrofe, essa crise, ele diz, vem do Senhor. Por que devo ter esperança no Senhor? Veja, esquece esse negócio de matar o profeta. É apenas um homem desesperançado. É apenas um homem que expressa o seu desgosto, a sua dor, a sua angústia, a sua incapacidade de orar, de se arrepender, de clamar, de crer numa mudança. Ele está dizendo: por que eu devo esperar alguma mudança do Senhor? Por que eu devo esperar algo bom do Senhor? Porque isso é Deus que tem gerado. Veja, ele sabe que é um castigo. Ele sabe que a crise é resultado da idolatria, do pecado, mas ele não expressa arrependimento. O homem de Deus, por sua vez, revela todo o seu caráter divino, uma marca de alguém que anda com Deus. Ele não está desesperado como as pessoas comuns da cidade. O homem de Deus não está desesperado com as notícias. Ele não está desesperado com medo da morte. Ele não está desesperado com pavor dos assírios. Não, ele estava conversando, assentado, exercendo o seu ministério. O homem de Deus não havia perdido a sua fé, como aquelas mulheres perderam a sua fé e fizeram um ato tão horrendo. Ele não estava dominado por um espírito agressivo como o rei Jorão. Não, o homem de Deus fez o que toda mulher de Deus deve fazer, todo homem de Deus deve fazer em meio a uma crise. Ele libera uma palavra profética. O profeta diz algo extremamente surpreendente.
Segundo o livro dos Reis 7:1, se você está com sua Bíblia aberta, acompanhe. Algo surpreendente, algo assim, fora da curva. Ele diz: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Promete pão, né? Pão. A mais fina farinha, tem uma versão que fala isso. A mais fina farinha, a cevada, será vendida por 1 peça de prata. Veja, algo difícil de acreditar. Porque uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. Ele está dizendo que 1 peça de prata vai comprar 1 porção de farinha ou 2 porções de cevada. Essa palavra, ela é extraordinária por 2 motivos. Primeiro, porque ela estabelece um prazo curto, um prazo determinado, fácil de ser percebido, né, se era verdade ou não. Amanhã. Ele não diz: olha, por esses dias, dentro de um tempo determinado, em um futuro distante. Não, amanhã. Amanhã. E é uma palavra extraordinária também, porque toca a todos. Diz respeito a todos. Porque Deus não poderia fazer isso por uma pessoa. Deus está fazendo isso pelo rei. Desde o rei até a pessoa mais pobre da cidade de Samaria seria atingida por esta palavra. Uma palavra que envolvia inclusive os sírios. Porque se o comércio seria feito na porta da cidade, significa que o cerco teria deixado de existir. O rei poderia pensar isso. Mas a verdade é que ele não creu. Porque era extraordinário demais. Era fantástico, era inesperado, era incomum. Em meio a uma crise, a palavra dizia: olha só, amanhã tudo estará resolvido. E resolvido de forma milagrosa, extraordinária. O rei, ele não acredita, mas ele fica calado. Porque no outro dia seria fácil saber se o profeta estava mentindo ou se o profeta estava falando a verdade. E outra coisa, Eliseu, pela sua história, já havia demonstrado que era um homem de Deus. E ele, de forma prudente, inteligente, prefere ficar calado. Diz assim: eu não acredito, mas não vou falar nada, porque o homem de Deus disse que isso iria acontecer. Não acredito. Mas o capitão do rei, um oficial chegado do rei, resolve abrir a boca. Ele diz assim: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Veja, ele não está expressando aqui apenas descrédito. A ideia aqui é que a palavra dele expressa deboche, ironiza, sarcasmo. Deus teria, você está dizendo que vai abrir janelas nos céus, comportas nos céus, porque tem que chover alimento, como no maná do deserto, como naquele filme, está chovendo hambúrguer. Ele escarnece do profeta, mas ele ouviu do Eliseu as seguintes palavras: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Pronto, a sentença foi lançada. Só abrindo um parênteses aqui, que eu acho pertinente. A Bíblia diz que o rei se encostava nesse cara. Diz que ele se apoiava nele, ele era alguém chegado, alguém próximo. Veja, um homem puramente racional, um homem incrédulo, um homem debochado. Então preste atenção em quem você se encosta, porque você corre um grande risco de ficar parecido com ele. O que precisamos em meio a uma crise? Precisamos de uma palavra profética. Precisamos de uma declaração de esperança, de uma declaração de fé, uma palavra de fé. Porque quando uma palavra de fé vem de Deus, quando uma palavra de fé, de esperança, é ministrada por alguém
que anda com Deus, por alguém que tem a sua vida pautada na palavra, quando a palavra é ministrada por alguém que está submisso à autoridade de Deus, escute, uma simples palavra pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa realidade. Diga assim: eu não preciso de mais nada além de uma palavra. Foi o que disse o centurião a Jesus. Neste ponto bíblico, inicia-se uma história paralela. Os escritores diriam: entre mentes, 4 leprosos conversavam fora dos portões da cidade. O versículo 3, o versículo que nós lemos, o texto lá em cima no início. Eles estão arrazoando entre si, estão conversando sobre a situação que eles estão. Eles dizem assim: se ficarmos parados aqui, nós vamos morrer. Nós não podemos entrar na cidade, mas se tentarmos entrar na cidade, nós também vamos morrer. Se formos em direção aos sírios, aos nossos inimigos, nós também vamos morrer. Mas essa terceira via, essa terceira possibilidade, nos dá alguma chance. Pode ser que eles tenham misericórdia de nós. Pode ser que eles nos façam prisioneiros. E nos fazendo prisioneiros, ou tendo misericórdia de nós, nós vamos comer alguma coisa. Nós não vamos morrer de fome. Eles estão certos de que algo precisava ser feito. Eles estão certos de que eles não poderiam ficar parados ali, como diz aquele hino antigo, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eles tinham que fazer algo, mesmo parecendo que nada poderia ser feito. Mesmo parecendo que nada poderia ser feito. Veja, eles viviam de esmolas. Eles viviam dos restos que caíam ali dos muros de Samaria, porque eles eram leprosos, eles não podiam fazer parte do convívio social, eles estavam excluídos. Então, algum lixo, algum resto de comida era deixado ali na porta da cidade, e era disso que ele vivia. Agora, fazia dias, algum tempo que não pintava nenhum lixo, que nada sobrava, que eles não tinham, porque dentro da cidade até esterco de pombo estava sendo consumido. Então o que sobrava para o leproso? Veja, eles eram os mais atingidos, a parte mais vulnerável nessa história. Mas veja que coisa interessante. Deus vai usar estes 4 homens, juntos, eles que estão vivendo essa situação extrema. Deus vai usar estes 4 para cumprir a palavra que ele havia liberado através do profeta. Primeiro, porque Deus gosta de usar gente estranha. Diga assim: Deus gosta de usar gente estranha. Eu que o diga. Tem mais alguém aqui que está comigo nessa? Irmão, gente improvável. Gente, você diz assim, eu mesmo digo, se eu fosse Deus, eu não me escolheria nunca, irmão. Ou alma dura, difícil de se converter. Irmão, eu olho para a minha infância e digo, se eu supor algum dia que eu estou aqui por algum mérito, que eu estou pregando para vocês nesta noite, por alguma qualidade, por algum mérito, podem me amarrar numa camisa de força, porque eu sou louco. Eu sei de onde eu vim, eu sei a família problemática em que eu nasci, em que eu surgi, em que eu fui criado. Eu sei as rejeições que passei, as marcas que trouxe, as dificuldades no início do casamento. Eu sei. Agora, Paulo diz lá, quando escreve aos Coríntios, ele diz, mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar aquelas coisas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus olha 4 leprosos e diz assim: são vocês que eu vou usar. Eu não vou usar o rei, eu não vou usar os nobres, eu não vou usar os ricos, os poderosos. Eu vou usar esse pessoal aqui estranho. Que coisa, meu Deus. Qualquer coisa reclama com Deus, viu? É coisa dele. Segundo, eles estão conversando unidos entre si. Diga assim: eles estão unidos. Eles são o oposto daquelas mulheres. Eles não estão tentando matar um ao outro. Eles não estão tentando tirar a vida de alguém. Eles estão tentando preservar a vida de todos. Eles não estão tentando sobreviver a qualquer custo, abrindo mão da moral, abrindo mão da ética, da vida. Não, eles estão pensando juntos. Todos nós vamos, todos nós ficamos. Diga assim: Deus ama a unidade. Terceiro, eles ainda têm um pouco de fé. Se perguntasse assim: o que é que você tem em casa? Eles diziam assim: diga, um pouco de fé. É o que eles têm. Irmão, a situação era difícil. A saída que eles encontraram, pense, precisava de muita fé. O que é que vocês vão fazer? Nós vamos em direção ao inimigo. Haja fé, irmão. Mas era o que restava. Eles ainda acreditavam que havia uma solução. Eu não sei se eu estou ali entre eles, eu acho que eu seria um ponto discordante. Eu falei: não, rapaz, vai que a gente não morre ainda, que acontece alguma coisa nas próximas 12 horas. Em direção ao Sírio, haja fé, mas eles têm. Ainda, diga assim, ainda havia fé. Em quarto lugar, o mais importante, eles decidem fazer algo. Eles decidem fazer algo. A meu ver, a ideia era horrível, mas era a única coisa possível. Eles não ficariam ali inertes, parados, dominados pelo imobilismo. Eles tinham que fazer algo. Eles tinham que ir e eles fazem. Vamos ao texto. Tem um ouro aqui que eu quero compartilhar com vocês. Segundo o livro dos Reis, você está aí 7. Olha o versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando eles foram ao acampamento dos sírios? Diga, ao anoitecer. Continuando o versículo 5. Pode colocar na tela se quiser. 7, 5. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito com que os sírios ouvissem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Olha aí o próximo versículo. Então, para salvar suas vidas, pelo que se levantaram e fugiram ao entardecer. Crepúsculo ali é entardecer, ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Muito bem, ali está escrito o quê? Ao crepúsculo, diga ao crepúsculo. Volta ao versículo 5, por favor. Volta ao versículo 5. Levantaram-se, pois, Quando os leprosos se levantaram, foi em que momento? Diga assim, ao crepúsculo. Quando os sírios ouviram o barulho e começaram a fugir, quando foi? Ao crepúsculo. Escute, aquela situação perdurava há um bom tempo, nada mudava, mas quando 4 homens se levantaram, Deus também se levantou. Quando 4 homens decidiram fazer algo, Deus também passou a fazer algo em favor deles. Aqui tem 4 lições para a nossa vida. Primeiro, pare de dar desculpas. Diga para alguém que está ao seu lado: por favor, me ajuda. É a primeira vez que eu estou pedindo. Diga para alguém, diga assim: para de dar desculpas. Eu não tenho estudo. Eu sou de uma família pobre. Eu não tenho capacidade, eu não posso fazer isso. Escute, é você mesmo que Deus quer usar. Com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, é a você que Deus quer usar.
Segunda lição, segunda palavra: não abra mão de sua família. Há pessoas que dizem, vejo muito sentido nisso, a Bíblia não diz isso, mas há várias pessoas que interpretam que estes leprosos eram Geazi e seus 3 filhos. É possível, porque no capítulo 8 ele aparece tendo acesso ao rei. De qualquer forma, eles estão unidos como uma família, eles estavam juntos. Crie na sua casa uma consciência de barco, crie na sua casa uma consciência de unidade. Está todo mundo junto, no mesmo barco, está todo mundo aqui unido, que pega para um, pega para outro, todo mundo numa mesma situação. Deus ama a unidade. Terceira palavra, terceira lição: não perca a sua fé, mesmo quando a situação parecer impossível. A crise pode levar tudo, a crise pode levar bens, a crise pode atingir até membros da família e levar, mas a crise não pode levar a sua fé. Quarta coisa que eu aprendo aqui: não permita ser paralisado pela crise. Quando você se move, Deus se move. Quando você faz algo, Deus faz algo em seu favor. Não importa se você não tem meios, não importa se esse não é o tempo favorável. Deus só precisa que você coloque a sua fé em ação e faça algo. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Quantos têm uma palavra sobre a sua vida aqui? Amém? Então, pastor, eu tenho que fazer algo. Então eu vou fazer algo independente da palavra. Não ouça conselho de ímpios. Não ouça nem o seu próprio coração, que a Bíblia diz que ele é perverso e enganoso. Mas faça algo dentro da palavra. Busque na palavra uma resposta. Busque em Deus. Haja, faça algo que não contrarie a palavra. Faça algo que a palavra de Deus permite. Você tem que fazer algo. Por quê, pastor? Porque o versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca murcham, e tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer tem que fazer algo. Mas faça algo. Deus vai prosperar o que você fizer. Quando eles chegam ao acampamento dos sírios, não havia mais ninguém. Tinha diante deles ali um acampamento fantasma. As tendas abandonadas, as armas pelo chão. Eles entram na primeira tenda que encontram. A comida está lá exposta. Provavelmente eles vão na tenda mais bonita, né, do comandante. Está lá a comida, eles comem. Comem até se fartar, até saciarem-se. Depois eles começam a saquear o acampamento. Começam a enriquecer-se. E pegam ouro, prata, vestes finas. E comem e guardam aquilo. E acumulam patrimônio para a vida toda, irmão. Flávio Joséfo diz que eles fazem 4 ou 5 viagens. Ou seja, eles guardam aquele tesouro. Até que eles chegam um momento e dizem assim: não é certo o que estamos fazendo. Precisamos voltar na cidade e contar as boas novas. Hoje é um dia de boas novas. E eles contam. Com base nesta palavra, com base nesse exemplo aqui, eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém que está aqui. Eu não posso liberar uma palavra como Eliseu. O ministério profético, como o Antigo Testamento, foi extinto, né? Assim diz o Senhor, e o Senhor sustentava aquela palavra. Eu não sei se Deus falou com Eliseu, mas eu sei que o que ele falava, Deus sustentava. A palavra dele era a palavra de Deus. Esse ministério foi extinto. Por isso que eu não posso estabelecer prazo. Até o final de fevereiro, não posso. Ainda esta semana, a não ser que Deus fale comigo. E outra coisa, eu não posso falar de forma profética a todos. A única profecia que diz respeito a todos é a palavra. Toda profecia, ela é determinada para um tempo, para um local, para um grupo, para uma pessoa. A única profecia que é para todos é a palavra.
Então eu não tenho essa autoridade de Eliseu para estabelecer um prazo, nem para dizer que Deus vai fazer isso na vida de todos que estão aqui. Mas eu tenho a seguinte fé: o meu Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus de Eliseu. Sim ou não? Amém ou não amém? Diga amém. E esse Deus não muda. É o Deus que tem poder para mudar circunstâncias. É o Deus que quer nos abençoar. E Deus ministrou uma palavra ao meu coração nesta manhã. Acordei cedo e foi esta manhã, esta palavra que o Espírito ministrou ao meu coração. Não importa se Deus não revelou para a vida de quem eu estou ministrando esta palavra. Não importa de verdade se é para 4 pessoas, se esta palavra é para 40 pessoas que estão aqui, se é para uma pessoa. O que importa é o seguinte: o Deus que ministrou o meu coração, esse Deus que é o Deus de Eliseu, ele não fala por falar. Se Deus ministrou o meu coração, com certeza ele vai cumprir isso na vida de algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Diga: eu recebo. Eu creio que Deus está usando a minha vida para alguém aqui nesta noite. E eu quero largar aqui uma palavra profética com base nesse texto aqui. Só que eu quero que você entenda que há alguns pré-requisitos que têm que ser atendidos. Primeiro, se você acha que você é o cara, se você acha que você tem condições, se você acha que você é a pessoa que tem a capacidade de fazer algo, de conquistar o que você deseja, então você não precisa de Deus. Desculpa, essa palavra não é para você. Essa palavra é para quem diz assim: eu sou como esses leprosos aí, eu não tenho condição. Aquilo que eu preciso de Deus, aquilo que eu preciso vencer, eu não tenho força. Eu sou fraco. Então é para você. Segundo requisito: se você quer algo só para sua satisfação, para você, se aquilo que você deseja está excluído da família, se aquilo que você deseja não vai ser bênção para a igreja, então, desculpe também, esta palavra não é para você. Terceiro, se você está disposto a viver e a crer nessa palavra que eu estou pregando, ou na palavra que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração enquanto eu prego, é para você, é isso que eu tenho para você. Então, se você crê, está disposto a viver, esse requisito é cumprido para você. Quarto e último requisito para viver essa palavra profética: você terá que pôr em prática a instrução que está recebendo. Não adianta você ouvir isso aqui e dizer assim: poxa, legal, eu entendi, eu compreendi, sair daqui e você esquecer. A Bíblia diz assim: a fé sem obras é morta. Então, se você quer viver essa palavra profética, você tem que não apenas crer no seu coração, você tem que estar disposto a pôr em prática. Está preparado aí para receber? Estenda as mãos assim. Você pode estar vivendo a maior crise em sua história de vida. Você pode estar vivendo a circunstância mais desafiadora que você já enfrentou na vida. Uma chuva tão intensa, um vento tão forte que tem abalado sua casa, que tem abalado sua estrutura. Mas eu profetizo que está chegando um tempo de fartura de Deus sobre a tua casa. Eu declaro que quando você se levantar pela fé, disposto a enfrentar esse desafio, em nome de Jesus, chegará um tempo em que você será saciado de todas as necessidades que hoje afetam a tua casa. Um tempo em que você nunca mais saberá o que é crise financeira na sua vida. Eu declaro um tempo de provisão abundante e um tempo de prosperidade duradoura sobre a vida de pessoas que estão aqui. Quem crê, recebe e diz assim: eu recebo em nome de Jesus. Aqueles 4 homens fizeram algo que parecia que não tinha nada para se fazer, mas eles fizeram algo. E Deus passou a agir. Então eu quero declarar isso. Você pode estar vivendo uma situação que parece que não tem jeito. Uma situação que você diz assim: não tem caminho, não tem jeito, eu não tenho meios. Faça aquilo que você pode fazer, o melhor que você pode fazer, com aquilo que você tem, que quando você se levantar,
Deus vai se levantar em seu favor. 4 homens ficaram ricos, saciados e ricos. Nunca mais eles passaram nenhuma crise financeira, porque eles recolheram muitos bens. Eu quero declarar que assim será sobre sua vida, sobre sua casa. Eu quero, na parte final dessa mensagem, eu gostaria de aplicar esse texto também à vida de alguém que está aqui. De alguém que talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor, da comunhão da igreja. Você não se afastou de Deus, você não perdeu sua fé, por isso você está aqui. Mas você foi abalado na sua estrutura. Você saiu da comunhão da igreja. Eu quero falar também para alguém que nunca teve um encontro pessoal transformador com Jesus. Crê em Jesus, mas sabe que precisa ter um encontro pessoal com Ele. Sabe por que esses leprosos viviam fora da cidade? Porque eles eram pessoas rejeitadas pela sua condição. A lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. Eles estavam afastados da comunhão da sua família, da sua casa. O pecado faz isso. O pecado afasta o homem de Deus. Assim como a lepra corrói, assim como a lepra vai matando a pessoa aos poucos, o pecado faz a mesma coisa. Vai deteriorando o caráter, vai deteriorando a alma. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que não importa a condição que você chegou aqui. Não importa se você tem sido alguém rejeitado pelo que você fez, pelos seus erros, por sua vida. Eu quero dizer que Deus ama você e Deus não rejeita você. Em segundo lugar, aqueles homens seguiram pelo único caminho que lhes era possível seguir. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho tantos caminhos diante de mim. E tem realmente, mas todos os caminhos representam morte. Todos os caminhos que você tem seguido têm representado tristeza, decepção. Mas há um caminho que não é um caminho de morte. Há um caminho que é um caminho de vida. E este caminho é Jesus que está sendo colocado diante de você. E o único caminho, ele disse: eu sou o caminho. Terceiro lugar, a paralisia seria a morte para aqueles homens. Se você entrar aqui hoje e você disser assim: eu não quero me mover do lugar que eu estou. Eu não quero sair da condição em que eu me encontro e simplesmente não fazer nada. Ouvir a palavra e não fazer nada, você pode estar deixando passar a única salvação que passará por sua vida. O caminho que pode transformar, mudar a sua história, mudar completamente a sorte de sua vida. Quarto, eles não precisaram lutar para ser abençoados. Sabe por quê? Porque Deus já havia feito tudo por eles. Deus já havia providenciado tudo que eles precisavam. Deus também já providenciou tudo o que você precisa. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você não precisa subir escada de joelhos, você não precisa acender velas, você não precisa pagar preço, você não precisa pagar nada que você tenha para ser salvo. É só dizer assim: eu quero. Porque Deus já solucionou o problema. Deus já abriu as portas, Deus já ofereceu para você a salvação de forma gratuita. Em quinto lugar, aqueles homens excluídos, eles se tornaram anunciadores de boas notícias. É assim que Deus vai fazer com a tua vida. É assim que Deus vai fazer com a tua história. Eles foram até aquela cidade levar boas notícias. Sabe, Deus também vai fazer com que você seja alguém anunciador de boas novas. Anunciador do Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Quantas pessoas excluídas, ovelha negra, gente cheia de problema, gente cheia de dificuldade, quando recebeu Jesus, se tornou um vetor de mudança na família. Se tornou aquele que proclama boas novas para toda a sua casa. É isso que Deus quer fazer em você. Em último lugar, eles precisavam vencer o medo para terem suas vidas mudadas. Às vezes a pessoa tem medo do novo, todos nós temos. E havia realmente um risco deles saírem do lugar que eles se encontravam
e ir em direção ao campamento sírio. Mas escute, não há risco nenhum de você ir em direção a Deus. O risco é muito menor. Mas eu garanto para você que há riquezas espirituais esperando você. Riquezas insondáveis, riquezas incomparáveis, riquezas que você jamais imaginou em Deus, esperando por sua vida, desde que você siga pelo caminho que Deus está propondo para você nessa noite. Eu quero que você fique de pé.